Sabe aquela fase de transição quando o bebê deixa de apenas mamar e passa a comer frutas e papinhas com verduras e legumes? Os pais sabem que introduzir novos alimentos pode ser difícil no começo. E quantas dúvidas surgem? Que fruta servir? Como preparar a comida? Nós ouvimos especialistas e com as dicas da reportagem de hoje do quadro Meu Bebê, papais e mamães vão sair do sufoco. Hora da papinha, e olha a alegria da Maria Alice, 7 meses, já comendo tudo sem precisar de aviãozinho. A Maria Alice está certinha, ainda está no leite materno, mas a partir do 6º mês já começou a alimentação complementar. Até os 6 meses, a orientação universal é que a criança seja amamentada ao peito, né? Ao seio da mãe, seja amamentada exclusivamente, sem necessidade de dar água, chá ou qualquer outro tipo de alimento. Até porque ela está tendo seu sistema digestivo, renal, se desenvolvendo, né? Então o leite materno favorece isso para que ela realmente, depois dos 6 meses, que ela já tiver bem mais amadurecido isso, ela realmente começar a ser introduzidos os outros alimentos. O ideal é amamentar até quando a criança completar 2 anos de idade, mas antes tem a introdução de um cardápio que vai ser indispensável para o desenvolvimento e a saúde do neném. E chega aquele momento que só o leite materno não é suficiente. É preciso apresentar ao bebê novos sabores, alimentos que vão acompanhar a criança durante a vida toda. E é nessa hora que surgem dúvidas, medos. Quais alimentos devo dar ao meu bebê? Rejeitam um pouco, porque já estão acostumados com leite, fora o carinho de estar em contato com a mãe. Então a gente fica muito segura em relação à saciedade do bebê. Se aquela recusa é porque ele não quer comer, ou se é porque ele já está saciado. Então essa foi a maior de nossas dúvidas. A Mariana, mãe da Maria Alice, aprendeu com a ajuda de especialistas e ensina a receita para os pais desesperados. 100 gramas de arroz, 100 gramas de filé de peito de frango, uma cebola pequena picada, um dente de alho, um pimentão pequeno, um tomate sem pele e sem semente, uma batata pequena picada, uma cenoura pequena picada, espinafre e uma pitada de sal. Com um fio de azeite, deixe dourar a cebola e o alho. Acrescente o frango, tomate, o pimentão. Em outra panela, cozinhe a cenoura e a batata. Depois, coloque o arroz e cozinhe tudo junto na mesma panela durante 20 minutos. Nós começamos tentando dar só amassado com garfo, mas ela recusava. E aí, quando a comida esfriava, ela não queria mais. Então, a temperatura é difícil, a consistência é difícil. Mas, com o tempo, a gente vai conhecendo o que o bebê prefere, as preferências do bebê. São sabores novos, texturas diferentes que ela vai experimentando. Então a gente busca, de acordo com as recomendações médicas, variar, né? A proteína a gente varia, um dia frango, um dia carne, já pode acrescentar o peixe também. Carboidrato varia, um dia arroz, um dia macarrão também, a partir desse mês já pode acrescentar o feijão. Então a gente busca fazer uma alimentação que seja saudável e habituar o paladar dela desde cedo a essa alimentação. A sopinha de legumes, as mães precisam pegar uma de cada, no caso assim, um legume, uma leguminosa, um tubérculo, um cereal, no caso assim, arroz, ou a cenoura, a batata. Elas devem cozinhar com casca no vapor e depois dar bem amassadinho, não passar no liquidificador, não precisa mais peneira, você tem condição de amassar no garfo bem amassadinho e dar separado. Um pouco da beterraba, um pouco da cenoura, porque a criança vai começando a saber o sabor, sentir isso aí para aceitar a alimentação melhor depois de 1 ano de idade. Já a Fernanda, a mãe do Gael de 6 meses, quis fazer diferente. Segue um método inovador criado por especialistas norte-americanos. As frutas e os legumes são cortados e é o Gael que se serve. Ele come com as próprias mãos. A hora da papinha vira uma gostosa brincadeira. Segundo a mãe, essa liberdade permite que o filho conheça e escolha os sabores que quer e ainda desenvolva a coordenação motora. Eu achei muito natural assim, você oferecer o alimento totalmente in natura, sem precisar misturar ou fazer uma sopinha, enfim. E a criança fica muito independente. Assim, o que eu mais gosto no método é essa independência que proporciona, né? Ele come sozinho, não preciso, a gente não coloca talheres, nem prato, nem colher, nem nada disso.
ele come só e eu percebo que ele tem prazer em comer. Algumas mães têm medo, por exemplo, do filho se engasgar. Quanto a isso, o que você fala para essas mães? Eu também tinha. Era um dos meus principais medos. A criança ela engasga com tudo. Ela engasga com água, ela engasga com leite materno, com leite artificial, enfim. Não é porque o alimento é mais sólido que ela engasga. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que existe um mecanismo de defesa próprio da criança, que antes eu desconhecia. Então, quando ele coloca na boca alimentos mais sólidos que ele não vai conseguir engolir, até porque ele também está desenvolvendo ainda o hábito da mastigação, ele não mastiga ainda, ele não tem dentes, ele mastiga com a gengiva, mas não é a mesma mastigação de uma criança maior. Quando ele coloca um alimento maior, que ele não vai conseguir engolir, ele mesmo coloca para fora, ele mesmo cospe. Mas é recomendável que a gente fique o tempo todo olhando. Para esta pediatra, o método que incentiva o bebê a comer sozinho ajuda nesta fase de mudanças, de descobertas. Que ela possa pegar a fruta e levar para a boca, ela está sentindo a textura, o sabor ela vai sentir quando começar a botar na boquinha. Isso é importante, que a criança, a família, quando um aninho e pouco, dê uma colherzinha para ela, né? Que ela, o pratinho na frente dela, que ela possa pegar, tentar mesmo levar a boca, enquanto a mãe está oferecendo, até ela realmente aprender a comer sozinha. E os potinhos que trazem as papinhas prontas, será que podem fazer mal? Essas sopinhas, eles realmente tentam adaptá-la ao máximo para a criança. Já fizeram estudos, trabalharam em relação a isso. Mas o que eu oriento é que ela não vá comer isso todo dia. A mãe às vezes vai viajar durante uma estrada, vai ter que levar a criança. Então você vai para um local onde não tem como preparar. Então nesse caso ela pode tentar utilizar uma dessas industrializadas. Quantos alimentos para descobrir, provar, mas não pode exagerar. Nada de açúcar e mel nessa idade, como explica esta nutricionista. Não deve oferecer mel antes do primeiro ano de vida por conta do risco de contaminação e a criança vir a ter botulismo. O açúcar deve ser ofertado só depois do primeiro ano de vida e o leite artificial não é recomendado. Se a mãe ainda tem leite materno, ela deve continuar oferecendo o peito. O ideal é oferecer alimentos frescos, ricos em nutrientes e livres de agrotóxicos. A criança, ela vai recusar esse alimento, é normal. Ela está conhecendo novos alimentos, ela ainda não conhece esse sabor. Então, se você ofereceu hoje a papinha doce, que é só o mamão, e ela colocou para fora, não se assuste, mãe, isso é super normal. Você só vai saber que a criança realmente não gosta desse alimento depois de 10 ofertas. E essas ofertas não são no mesmo dia, são em dias variados. Uma vez por semana, por exemplo, a criança pode comer fígado. E o ovo também pode entrar no cardápio da papinha. Muitas pessoas acham que não pode ou que só pode oferecer a clara. Não tem problema nenhum. A mãe vai cozinhar esse ovo, cortá-lo em 4 partes e oferecer uma parte. Esse ovo vai estar substituindo outra proteína, que pode ser a carne, o frango. Ela vai substituir. Fígado. Fígado também é super importante. Por quê? Por conta da necessidade de ferro dessa criança. Deu fome? Então tá na hora de dar a papinha para o bebê crescer saudável. Porque é a alimentação dessa fase que vai permitir o bom funcionamento do organismo durante a vida toda.